Sejam muito bem-vindos ao podcast Relacionamento é Coisa Séria. Meu nome é Edu Baggio e eu sou criador de conteúdo focado em relações amorosas e também consultor pessoal para relacionamentos. Se a sua relação não está indo muito bem ou você está passando por um término doloroso, é só me chamar. E o tema de hoje é saudade do ex, saudade do seu ex-amor, sua ex-namorada, seu ex-namorado, seu ex-marido, seu ex-noivo, seu ex-contatinho, isso também rola, né? Às vezes rola, a gente também se apega a contatinho. E sinceramente, assim, não importa se você sente aquela saudadinha leve das coisas boas, né, dos jantares, dos momentos de carinho, das conversas, da amizade, ou se você sente que sem seu ex-amor a vida simplesmente não faz mais sentido, né? Tem gente que realmente fica assim, eu já me senti assim no passado, conheço muita gente que às vezes trava, que é foda, cara, né? Quando a gente gosta de alguém e a coisa pega mesmo, é difícil. E saudade sempre aparece e entristece aqueles que não conseguem não olhar para trás, né? Então, assim, o objetivo de hoje é a gente falar sobre saudade e também ter em mãos ferramentas para saber identificar se é saudade mesmo, se é apego, se é amor ou se é só um vício ou um hábito de estar com uma pessoa que já nem mais faz sentido na sua vida, né? Então, eu quero que depois desse episódio aqui você se sinta mais leve, menos saudosista e saiba identificar se a sua saudade é saudável e valiosa ou se é melhor descobrir meios de acalmá-la até que ela não te perturbe mais. Combinados? Então vamos nessa. E se você caiu de paraquedas aqui no podcast Relacionamento é Coisa Séria, né? Meu nome é Eduardo Baggio, nunca falei assim, é Edu Baggio. E lembrando que você pode me acompanhar, né, diariamente pelo TikTok e pelo Instagram. O TikTok é minha rede principal, é só me procurar pelo @edu.baggio, Baggio. Muito bem, não sei se vocês conhecem essa música aqui. Puta merda, esqueci de quem que é, deixa eu procurar aqui rapidinho. Meu Primeiro Amor, não é do do que vocês estão pensando, não. Aqui, ó. Meu Primeiro Amor, de Cascatinha e Inhana. É uma música que deve ser, sabe de que ano isso aqui. Eu não vou botar a música aqui, né, porque, enfim, direitos autorais, mas ela canta mais ou menos assim. Saudade, palavra triste quando se perde um grande amor. Na estrada longa da vida eu vou chorando a minha dor. Desde 1900 e bolinha, galera, rimando amor com dor. Tá engraçado falar disso, porque quando eu vou escrever poesia, escrever música, enfim... Cara, tipo assim... rimar amor com dor é tipo pedir McDonald's. É só você entrar no iFood, puf, pediu, chegou rapidinho, uma delícia, eu adoro. Mas não faz bem, né? É sempre assim, cara, amor e dor é uma rima super pobre. Mas eles foram os primeiros a fazerem isso. Essa música fala muito sobre isso, né? Essa estrada longa que a vida se torna quando a gente tá com muita saudade. O engraçado da saudade, assim, é que ela pode travar a gente, né? Ela coloca a gente numa melancolia. Lógico, aqui hoje a gente vai falar sobre saudade ligada a relacionamentos. Mas mesmo em família, cara, eu sinto saudade da minha cachorra. Minha cachorra, a Chica, ela mora com a minha mãe hoje, né? Depois que eu me casei, ela ficou com a minha mãe. Eu me separei, ela continuou com a minha mãe. E sinto saudade da Chica, sinto saudade de um primo meu que morreu há muitos anos de um câncer. Nossa, tem vezes que, cara, se eu tomo 2 taças de vinho, pego um violão, porque é ele que me ensinou a tocar violão, saudade bate de um jeito, cara, que olha, eu choro que nem uma criança. Então, sinto saudade de bandas, que é os Mamonas. Lembra dos Mamonas, cara? Saudade de músicos que se foram, como Chris Cornell, que é o vocalista do Audioslave. Saudade da infância. Enfim, eu sou um cara bem saudosista, eu sinto muita saudade. E por muitos anos, assim, crescendo, né, e fazendo terapia, eu faço terapia há 30 anos, desde que eu sou criança. Eu sempre comentei com meus pais sobre saudade, né? Eu ficava sempre com saudade das férias, saudade dos amigos da escola, saudade da Ilha do Mel, que é uma ilha que tem aqui no Paraná, que é maravilhosa. Você tem que conhecer. Se você não conheceu a Ilha do Mel, você não sabe o que é natureza, o que é praia. Então, assim, eu sou muito saudosista. E eu, às vezes, procurava meus pais, né? Porque eu percebi que, assim, que eu sempre senti que eu sinto mais saudade do que o normal, né? Eu sofro mais por saudade do que a maioria das pessoas. Aí uma vez eu perguntei para meus pais por que eu era assim, né? E meus pais foram muito acolhedores em dizerem, é porque você sente, é porque você gosta. A gente só sente saudade do que a gente gosta. Do que a gente gosta muito, do que nos faz bem. Lógico, essa foi uma resposta para uma criança, né, gente? Agora, se vocês forem pensar, isso tá certo, mas tá errado. Porque depois que a gente cresce, fica adulto e começa a se relacionar afetivamente com outras pessoas, a gente percebe que às vezes essa saudade, que sabe, tem saudade do Super Nintendo, né? Saudade de alguns amigos, saudade dos shows que eu já fui,
essa é uma saudade boa, mas tem vezes que parece que a saudade de um relacionamento ela tortura mais do que a gente tá habituado. Não é aquela saudade dos meus avós que já morreram, saudade de um, sabe, de um momento bom da adolescência, dos primeiros beijos, das cartas de amor que eu trocava com as minhas namoradinhas quando não tinha WhatsApp. É diferente. Tem saudade que deprime, tem saudade que faz mal. Tem saudade que dá dor física, tem saudade que machuca, que não te deixa esquecer, que fica ruminando e que trava teu dia. Literalmente trava teu dia. E é muito triste. Então a gente vai falar da saudade leve, da saudade pesada. Eu sinto as duas, né? Depende muito do momento. Mas eu tenho notado também muito, conversado com meus clientes nas últimas semanas, muitos trouxeram essa questão da saudade, né? Mas dessa saudade imensa, dessa saudade intoxicante, a qual faz a gente, até postei um vídeo sobre isso no TikTok e no Instagram, sobre os motivos que nos levam a quebrar o contato zero. Entre eles está essa saudade que muitas vezes pode se transformar numa obsessão, né? Então você não consegue... Porque ela se transforma numa prisão, né? Nessa obsessão, porque você não consegue mais se encantar por mais ninguém, a não ser aquele teu ex-namorado. Às vezes é uma pessoa que te traiu, às vezes é uma pessoa que te fez mal, uma pessoa que te machucou, sabe? Uma pessoa que te abandonou, que na hora do vamos ver mesmo, quando é alegria e tristeza, saúde e doença, a pessoa pulou fora, né? E é interessante a gente parar pra pensar por que a gente fica tão estagnado nisso. Acho que esse é o objetivo desse episódio hoje, né? Então, assim, eu quero que você entenda primeiro, no primeiro ponto que eu quero discutir aqui do meu roteiro é por que você sente tanta saudade? E tô falando tanto da saudade boa quanto da saudade ruim, né? Eu fiquei pensando sobre isso nos últimos dias, conversando com alguns clientes e com alguns amigos também, e pensando nas saudades que eu sinto hoje. Tem algumas pessoas que eu sinto mais saudade do que eu deveria, né? E eu acho assim, gente, pra resumir pra vocês, é que o fim de um relacionamento, a minha conclusão é essa, o fim de um relacionamento é facilmente confundido como um simples afastamento de uma pessoa que fazia parte da sua vida. Então a gente sente muita saudade, só que a gente confunde, é isso que eu estou tentando dizer, como se apenas uma pessoa saiu da nossa vida. Ah, tinha a pessoa aqui, eu estava namorando com a Maria saiu da minha vida, saudade da Maria. Só que isso é uma visão muito simplista e até um pouco burra e um pouco míope do que é saudade de fato, que saudade é muito mais complexo que isso. Então eu parei pra pensar o que é essa complexidade. Eu levei isso pra minha terapia essa semana. Minha terapeuta é uma psicanalista maravilhosa, cara, puta merda. Quando a gente acerta no psicólogo, no psicanalista, é fantástico. Então eu comecei a dissecar um pouquinho dos meus sentimentos de saudade. Eu acho que essa minha dissecação vai ajudar vocês a entenderem a saudade de vocês e por que ela é tão pesada e por que ela trava a nossa vida às vezes. Então assim, ela é complexa. Então o que você perdeu e por que você sente tanta saudade? Porque não foi apenas uma pessoa, não foi a Maria que saiu da sua vida, não foi o João que saiu da sua vida. Você está sentindo falta da Maria ou do João. Você está sentindo falta da rotina que vocês dois tinham juntos. Né? E vai lembrar que casais, quando estão juntos, cara, a coisa pega mesmo. Meu, é mensagem o dia inteiro. É compartilhar intimidade, é sexo gostoso, é beijo, é abraço, é parceria, é ligar à noite, meia-noite e meia, falando caralho, eu acabei de brigar com um amigo, lembrei que amanhã tinha que entregar um trabalho, esqueci de fazer, fudeu, não, vou ter que ficar acordado da madrugada, diz alguma coisa pra eu me sentir bem. Ou às vezes aquela rotina tóxica de uma pessoa que não ligava pra você, que não te dava bola, que te negligenciava. Então você perde uma rotina, né? Você também perde. Eu elenquei aqui 9 itens, tá? Você perde a amizade. Acho que essa é a pior parte, cara. O que eu mais sinto falta das minhas ex-namoradas não é delas como amantes. Porque passou, né? A paixão termina, o amor romântico termina. Mas, porra, cara, eu tive umas namoradas, cara, que olha. Tudo fluía. Nunca brigamos. Ah, ok, se a gente brigou foi porque, hoje vamos assistir qual filme? Hoje você não lavou a louça. Hoje você esqueceu de. Era aniversário da minha amiga e você esqueceu e marcou outra coisa em cima. Brigas. Mas, cara, a gente era muito amigo. Então, um olhava pro outro e já sabia o que tava pensando, né? A gente combinava compromissos e fluía muito bem. A gente sempre gostava das mesmas coisas, compartilhava tudo, conversava por horas. E às vezes também tinha o silêncio confortável de poder sentar do lado e não falar nada, né? Ficar os dois ali sentados no sofá sem falar nada e tá tudo bem. Ou às vezes passar 2 dias sem se falar porque um dos dois tá ocupado e pedir um pouco de espaço, só um bom dia, boa noite e de boa. E ainda assim, quando se reencontra, porra, aquela puta química, aquela puta mágica, né? Então, essa amizade é muito gostosa. O apoio, que é o terceiro item, né? Pra mim é muito importante. Por exemplo, recentemente,
É, eu comprei uma jiboia. Gente, jiboia é legalizada pelo Ibama, então não vou me acusar de ter animal selvagem em casa, proibido. Jamais tiraria um animal selvagem da rua. Da rua, da natureza. Pensei em cachorro. Cara, eu fui comprar essa jiboia, uma jiboia arco-íris da Caatinga. É um animal bem manso, na verdade. Não é peçonhenta, não é venenosa nem nada. E, cara, foi muito estranho, porque eu sempre quis ter um animal exótico. Eu queria ter ou uma aranha, uma tarântula ou uma jiboia. Cara, comprei a cobra, tá, fiz todo o planejamento, só que, pô, como eu queria ter compartilhado com alguém? Lógico, compartilhei com meus amigos, com a minha família, uns adoraram, outros falam que eu sou louco, que a cobra vai me engolir enquanto eu estiver dormindo, né? Aquele velho comentário ignorante. Mas eu tive ex-namoradas que, cara, iam ficar tão empolgadas quanto eu. E isso eu sinto falta, o apoio. Puta que pariu, como era gostoso. Caiu uma lágrima aqui. Quarto lugar, o sexo e os carinhos, lógico, aquela transa que sempre encaixa, não precisa pedir nada, que a pessoa já sabe o que você quer e vice-versa. 5, as mensagens do WhatsApp. Puta, como eu gosto, cara. E é engraçado, assim, geralmente, quando eu namoro uma pessoa, são pessoas que são bem mais comunicativas, assim, que sabe quando dá certo. E, cara, como é gostoso receber surpresas, áudios surpresa, né? Trocar mensaginha e como é que tá seu dia? Ó, lembrei de você, tô pensando em você. Porra, muito gostoso. As conversas até tarde da noite, eu coloquei aqui como sexto item, por quê, cara? Porque é uma coisa que geralmente a gente faz mais com namorado do que com amigos, né? Amigos geralmente a gente não tem tanta liberdade, lógico, depende muito do nível da amizade. Mas conversa até tarde da noite. Sétimo item que me dá muita saudade, os planos, cara, como é gostoso fazer planejamento, né? Oitavo, as fotos, presentes e lembranças, né? Então, tem algumas vezes namorados que eu ainda tenho foto aqui guardada, porque estavam com a minha família no momento que eu tirei a foto, não tem por que jogar isso fora. São pessoas que me fizeram mais bem do que mal, são pessoas que me trouxeram um grande aprendizado. Eu não consigo me desfazer, nem tem por que me desfazer disso, né? Acho que o que me causava dor já foi descartado, o restante ainda guardei. E bom, falei aqui de 8 pontos, né? Rotina, amizade, apoio, sexo e carinhos, mensagens no WhatsApp ou né, qualquer aplicativo, conversa até tarde da noite, planos, fotos, presentes e lembranças. Mas, no lugar que eu acho mais importante, que é o que mais dá saudade, é da gente mesmo. Porque quando a gente tá com essa pessoa, a gente se transforma. Nós não somos mais nós mesmos. E quando uma pessoa sai da nossa vida, a gente perde essa pessoa. Ela nos perde também, lógico, a perda é sempre mútua, não importa quem terminou, os dois se fodem. Mas a gente perde, a gente sente falta de quem a gente era quando tava com essa pessoa, né? E às vezes quando a gente tá com uma pessoa, a gente constrói um novo personagem nosso que é muito bom. E que quando você tá sozinho não é a mesma coisa, sabe? Por isso que a gente fala que é importante a gente aprender a conviver sozinho. Hoje eu aprendi, depois dos 30 anos eu aprendi. Então, cara, hoje eu consigo ficar sozinho em casa na boa. Eu vou gravar podcast, como eu tô fazendo agora, domingão. Ou eu vou jogar videogame, ou eu vou cuidar da cobra, ou eu vou cuidar da casa, assistir um filme, tocar violão, fazer roteiro, escrever poesias. Então, assim, eu me sinto muito bem comigo mesmo. Mas eu não vou negar que quando eu estou com outra pessoa e a gente cria o vocês, né? Tem eu, a ela, a menina e o nós, né? O nós ou vocês, enfim. Tudo muda. Então, quando a gente perde uma pessoa, a gente perde nós mesmos. A gente tem que se reinventar. E a gente nunca volta ao tamanho que a gente tinha antes de conhecer essa pessoa. A gente volta a ser. Na verdade, a gente é uma nova pessoa. Então, eu sempre digo que o que dói é a saudade que a gente era porque a gente estava no controle. Agora você tem que se redescobrir. E nem sempre a gente sai de um relacionamento na nossa melhor versão. Às vezes a gente sai pensando, porra, eu sou muito ansioso, ou eu sou muito evitativo, eu falo pouco, eu falo muito, eu sou pegajoso, ou eu não dou carinho, eu bebo demais, ou eu bebo de menos, sabe? Eu devia gostar mais de festas, mas não suporto festa. Ou eu queria ser mais caseiro, mas eu não gosto de ficar em casa. E você começa a perceber que, porra, cara, é um desencontro tão grande. Então isso tudo faz com que a saudade seja complexa, né? E é por isso que você tá se fudendo aí de tanta saudade. Porque ela fica ali, né, mastigando, ruminando, e a gente tem que ocultar esse sentimento ao máximo, chega uma hora que ela cansa, né? Então assim, a gente se vê diante de uma situação em que é muita coisa para dizer adeus, né? Cara, e é muito terrível até quando é uma situação diferente. Aqui eu só falei de coisa boa, né? Mas assim, e quando o relacionamento é tóxico, né? Cara, aí, puta, é outra esfera, porque quando o relacionamento é tóxico,
você não sente uma saudade. Você não sente saudade do que eu falei da rotina, da amizade, do apoio, do sexo, talvez. Geralmente relacionamentos tóxicos é engraçado, cara. Todo mundo chega pra mim de cliente e fala, cara, tô num relacionamento tóxico, deixa eu postar. Oi, o sexo é ótimo. Lógico que é sempre bom. É por isso que o relacionamento fica tóxico, não porque o sexo seja bom. Mas a pessoa permanece porque o sexo é bom e todo o restante é ruim. Aí a pessoa fica só pelos orgasmos e esquece de todo o resto, né? E aí fica aquela coisa merda seguindo. Então, assim, quando a gente sente saudade, quando o relacionamento foi tóxico, na verdade não é a saudade. A gente tá sentindo saudade, o apego dos picos, né? De adrenalina com o sexo e os carinhos, ou a validação que você recebia, e do cortisol, que é o hormônio do estresse quando as coisas vão mal. Isso vicia também. Daí é o que a gente vai começar a falar aqui daqui a pouquinho sobre a diferença entre saudade e apego, ou vício, né? Então, aliás, vamos falar sobre isso já agora. Já estava aqui já no próximo item. Então, como é que a gente pode saber se é saudade por amor, como eu falei agora, né, da coisa boa, ou se é somente um vício ou hábito na pessoa, né? Bom, então se a relação foi saudável, né, como eu falei até agora há pouco, ela te deixa com uma saudade boa, que é essa nostalgia. E vai lembrar que essa saudade boa, ela traz um sentimento, uma lágrima aqui ao colar, aquele carinho, você pensa, puta, aquilo era bom, mas não é algo que trava seu dia, nem é algo que te impede de se aventurar junto com novas pessoas, ou novas situações, ou novos lugares. É uma saudade livre, é uma saudade saudável. Você tem que falar saudade saudável, né? Mas é isso aí mesmo. Já a tóxica, ela vira obsessão, que não é saudade. E, cara, 95% dos meus clientes que eu atendo toda semana, seja por WhatsApp, seja por consultoria, via Google Meet, enfim, a gente fala por 1 hora, às vezes 2 horas por semana, é a saudade de obsessão. Por quê? São pessoas que chegam pra mim e falam assim, Edu, meu relacionamento foi bem ruim, não tinha diálogo, o sexo era ruim, ele me traiu, ou ele mentia, ou ela mentia, ela mudou de cidade e não me avisou, só avisou na véspera de ir embora, né? Ou ele é narcisista, ela é narcisista. E a gente fica com saudade porque às vezes a gente se apaixona pelo potencial daquela pessoa e não por quem ela é de fato. E a gente tá com saudade de uma idealização. Isso vira uma puta de uma obsessão e se torna tóxica. Aí você simplesmente fica com aquela sensação de derrota. Pô, eu não consegui fazer aquela pessoa que eu amava, ou achava que amava, que tinha um grande potencial para me fazer feliz e para se fazer feliz e nos fazer feliz, mas não quis aproveitar porque ficou com preguiça, porque não queria dialogar, não queria investir na relação, não queria ser vulnerável, não queria se entregar e me deixou aqui. E tem pessoas, cara, que sofrem com isso porque são pessoas de um coração muito bom, são pessoas que persistem, são pessoas que acreditam. E às vezes, infelizmente, elas se envolvem numa ilusão, num caso de amor que nem existe e acreditam que aquilo precisa ser conquistado a todo custo. E muita gente faz loucuras, né? Pessoas cara, tem gente que cria, né, perfil falso no Instagram pra poder stalkear o ex e tentar ver o que tá acontecendo. Cara, tem muito cliente meu que faz isso. E fica acompanhando, aí pega o celular da mãe pra ver, senão aquilo já acabou. E aí você não quer fazer o contato zero. Então, sabe, é uma saudade com uma mistura de esperança de voltar, mas no fundo é pura obsessão. Por quê? Saudade boa não dói. A saudade boa te leva à nostalgia. É uma dor leve, é uma lágrima, né? É um choro manso, é aquela coisinha tipo, puxa vida, como era bom, mas tá tudo bem. É diferente dessa coisa, meu Deus, preciso dessa pessoa na minha vida. Como é que ele fez isso comigo? Será que ele me amava ou não me amava? E você fica naquela ruminação. Essa é a saudade ruim, tá? Essa é a saudade ruim. E aí eu não gosto de chamar de saudade, porque saudade não é um sentimento ruim, né? Lembrando do que meus pais falaram na minha infância. Se você sente saudade é porque foi bom, é porque teve amor, é porque teve sentimento. Agora, se você fica nessa coisa presa, né, de falta de apetite, de depressão, e que é o que eu falo nos outros episódios aqui do meu podcast, é porque realmente a coisa não tá indo bem, né? Outro ponto, né, que faz pra gente diferenciar a saudade boa do vício, né, ou da obsessão, que é se o término foi de boa ou não. Até rimou. O término conflituoso, ele afeta toda a relação, ele faz o retroativo se deformar. Né? Então, por exemplo, cara, o que eu vejo de casal que chega até mim, pô, nosso namoro era ótimo, cara, tudo certinho, tá, mas ela foi lá e me traiu. Cara, você revê tudo. Aquela flor que ele te deu naquele dia, não era. Foi 2 semanas antes dele terminar com você, então ele tá se sentindo culpado, não era romance, era culpa. Né? Porra, daí ela terminou porque ela falou que tá trabalhando muito e que tá sem tempo e não quer um relacionamento. Então aquele dia que ela falou que queria namorar comigo, ou que a gente, sei lá, tava fazendo planos pra morar juntos, na verdade,
ela só tava fazendo um future faking, ou um love bombing, ou tava só simplesmente uns, sei lá, tava brincando de ser feliz ali e não chegou a lugar nenhum, né? Então, a gente fica confuso, a gente se sente traído. Então, quando o término não é de boa, né? Geralmente a saudade também não é, porque você se vê enganado, você se vê traído, você se vê iludido, e essa é uma sensação muito ruim, né? Muito ruim mesmo. E aí eu realmente acho que essa saudade não é boa, é mais uma obsessão, é mais uma mágoa. E aí nosso cérebro, ele é um canalha, na verdade, porque o nosso cérebro, ele não consegue diferenciar o que é bom e o que é ruim. Ele só sente falta da química. Então, por mais que a pessoa tenha te feito mal, tinha ali uma validação de vez em quando, tinha migalhas, né? Tinha ali um mimo aqui ou acolá presente, uma transa que nem era tão boa assim, mas que você fazia questão, você queria dar uma gozada e desestressar, quebrar o tédio. Tem muita gente que transa por causa do tédio. E você sente falta disso. Se nosso corpo sente falta de açúcar refinado, açúcar branco, que é o que tem na Coca-Cola, que é o que tem no chocolate, né? Porque ele vicia. Você acha que isso não acontece com uma pessoa? Sendo que um orgasmo ou uma palavra de afirmação libera muito mais endorfinas no nosso corpo que um chocolate, do que a heroína ou a morfina, que são dois opioides, né? Então, dá pra entender. Outra coisa, né? Se a relação, na sua opinião, tava indo bem ou mal. Se a relação tava indo mal, cara, você se sentia negligenciada, deixada de lado, sem muita atenção, não é saudade. Você só se habituou com essa pessoa, né? Outra coisa importante que eu coloquei na lista. Então, assim, se você fizer uma lista de prós e contras em relação ao seu ex ou à sua ex, qual lista que é mais longa? De prós ou de contras? Se for de contra, é por apego. Porque é difícil a gente sentir saudade. A gente não deveria sentir saudade do que nos faz mal, né? Mas a gente sente. Mas daí não é saudade. Porque a saudade, eu vou pegar o sentimento romântico dos meus pais, até do Vinícius de Moraes, de que saudade é uma coisa boa. É um sentimento bom. Então acho que daí é puro apego mesmo, né? Outra coisa, outro motivo. O que separou vocês, para diferenciar, né? O que separou vocês foi uma grande diferença de planos, como por exemplo, morar fora, ou desejo não recíproco de ter filhos. Sei lá, teu namorado quer viver na África do Sul, mas você não quer ir. Aí vocês têm que terminar porque ele tá indo. Ele tá com um projeto grande lá, uma ONG, sei lá. Ou você, menina, não quer ter filhos e o cara é doido pra ter 3. Aí você chega num ponto que não rola. Essa é uma saudade legítima, porque o que separou vocês foi uma diferença de vontades e não de falta de amor, falta de paixão ou de incompatibilidade. Vocês só queriam coisas diferentes. Puta, essa saudade, cara, é linda. É linda. Pode sentir, mas é que às vezes também não tem o que fazer, né? E finalmente, o último item que eu tenho aqui é: vocês tinham tudo em comum, se davam bem, mas a paixão acabou e a vida aconteceu. Né? Isso pode acontecer. Relacionamentos que são bons, mas que terminam. E aí faz o quê? Né? Aí é pura saudade mesmo. Então eu espero que isso tenha ajudado vocês a identificar. Outra coisa, como lidar com acalmar a saudade. Gente, tô deixando meu celular ligado aqui com notificações, talvez cheguem várias. Eu tô esperando um pacote chegar na porra do correio domingo, falaram que ia chegar às 8 da manhã, já são 3:30 da tarde e nada. Só que são... Às vezes chega a notificação pelo celular, o cara tá aqui na frente. Ou eu tenho que ouvir o interfone, qualquer coisa sai correndo aqui, mas vocês vão ouvir uns bip aqui, desculpa. Isso aqui é chato. Bom, como lidar e acalmar essa tal saudade, né? O que a gente pode fazer? E até o que me inspirou a fazer esse episódio hoje foi uma pergunta de uma cliente minha essa semana. Falou, Du, não aguento mais de saudade que eu faço. Aí eu pensei em algumas ferramentas para apresentar para ela, apresentei, foi super legal. E eu fiz até uma poesia que eu vou ler no final desse episódio. Se vocês ficarem até o final, tem uma poesia fresquinha que também vai virar vídeo. O vídeo deve ir ao ar essa semana, mas escutei até o final, que a poesia ficou boa, cara. Eu gostei, eu gosto das minhas poesias. Se o pessoal não gosta, não sei. Vou ter que descobrir com o tempo. Que agora que eu tô fazendo conteúdos diferentes, né? Até hoje eu coloquei no ar os diálogos. Eu sempre quis fazer vídeo de diálogo, tipo assim, eu conversando com alguém, com seus consultor. E tem um que eu vou fazer agora que... Não, vou deixar pra lá. Calma, deixa eu fazer primeiro. Depois eu coloco no ar. Mas eu tô criando conteúdos diferentes. Eu gosto de fazer as dicas e tal, os tutoriais. Mas tem horas que eu sinto vontade de ser mais artista. Que eu sou artista, eu sou mais artista do que consultor. Então é importante pirar o cabeção, né? Então tá, como é que a gente pode lidar com a saudade? Cara, pior que não tem muita receita de bolo aqui, tá? Não vou falar nada, tipo, milagroso. São coisas simples, mas a maioria das pessoas não faz o simples. É por isso que a galera se fode, porque vocês não fazem o simples. Vocês ficam sentados, lamentando, jogando a culpa no outro, responsabilizando o ex por tudo que deu de errado no relacionamento. E, eu acertei em tudo, eu sou foda, ele que errou e porra. Então assim, primeiro ponto, sinta a saudade
e chore. Tá, é muito importante chorar, gente. Chorar é uma coisa que ajuda muito. E é engraçado quando tem clientes meus, cara, que chegam pra mim e falam assim: Edu, eu não consigo chorar. Não por isso. Como assim, não por isso? Chorar, não por amor, choro por outras coisas, né? Morte de alguém, mas não sou muito de chorar. E chorar, cara, deve ser ensinado nas escolas, porque quando a gente chora, a descarga elétrica que sai, né? O fato dos olhos apertarem e escorrer lágrima, a contração dos músculos, dos braços, da face, tudo isso ajuda muito você a relaxar, né? A tirar aquela dor de você. Outra coisa que eu sempre falo, mas que vocês não fazem, que eu não entendo por que vocês não fazem, cara. Eu falo, vocês não acreditam em mim, que é a porra do contato zero absoluto para evitar gatilhos, né? E é foda, assim, até teve uma cliente minha esses dias falou assim: pô, Edu, eu não tô fazendo contato zero, mas daí minha irmã chega e conta coisas do meu ex. Eu falei: dá um tapa na tua irmã e fala: cala a boca, não quero saber. Porra, mas é que, pô, ela veio falando, já falei: cara, tem parentes meus que seguem ex-namoradas minhas. E uma vez eles vieram dar uma desperta numa noite de Natal. Ah, você viu que a fulana. Não me interessa, não quero saber. Ah, não, mas eu. Não quero saber. Não quero saber. As pessoas não fazem contato zero, porque a curiosidade é muito grande. Então, quando você fica ali vendo as fotinhas e relembrando, tive as mensagens que a gente mandava um pro outro, aquele áudio em que ele falou que era pra sempre, mas foi ele que terminou comigo, filha da puta. Então assim, cara, vocês não fazem contato zero. Então por isso que eu tô falando, façam contato zero, que é a melhor forma de acalmar a saudade, né? Outra coisa simples que acalma muito a saudade, boas noites de sono. Porque uma mente que não dorme bem, ela derruba o racional. Você se torna burro, né? Você passa 3, 4 noites dormindo menos de 6 horas, você vira uma ameba, né? Você fica um retardado. Eu sempre brinco, você fica bêbado de sono. E se você tá com muito sono, cara, esses sentimentos, essas emoções afloram. E aí, o que você vai sentir falta? Daquele teu ex sacana que te traiu e terminou com você, né? Aliás, você terminou com ele. Outra coisa que ajuda muito a acalmar a saudade é simples, é bobo, mas ajuda. Comfort food. Ou melhor, coma suas comidas favoritas. Come seu chocolatinho, toma sua cervejinha, enfim, cara, se tá doendo. Eu sei. Eu falei em vários episódios, não tome bebidas alcoólicas. Tô falando daqueles momentos iniciais, os 2, 3 primeiros dias pós-terno. Tá foda, toma uma cerveja, toma um shot de tequila, beleza, calma, depois sossega com a bebida, tá bom? Mas comer coisas que você gosta, um chocolate, sabe, pedir uma comidinha no iFood, porra, faz diferença, cara, ajuda a acalmar o coração. Você tá precisando de conforto, por isso chama-se comfort food ou comidas de conforto. É horrível falar isso em português, né? Exercício físico, por que eu falo disso toda vez? Porque vocês não fazem. E eu sei que vocês não fazem, porque quando chega na terapia, vocês chegam pra mim e falam assim: Edu, não tô fazendo. Porra, velho, me ajuda a te ajudar, cara, tem que fazer exercício. Porque eu sempre falo, porque quando a gente faz exercício, a gente libera endorfina, a gente libera serotonina, são oh meu Deus, hormônios que causam prazer no corpo. E é bom sentir prazer. Quando você sente prazer, e bastante, a saudade acalma, sabia disso? Pois é. Outra ideia clássica, chora as pitangas com os amigos. Edu, não tem amigo, fala sozinha, escreve num diário, manda áudio pra si própria, fala com o porteiro, liga no CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, entra nos chats ali do Yahoo, nem sei se existe isso ainda, mas entra lá no chat, isso aqui, pô, tô mal. Conversa com alguém, cara. Sempre tem alguém tão fodido quanto você. Sempre tem, é só procurar. Aí desabafa, né? Outra coisa que eu acho importante, agora que é uma ferramenta prática. Qual é a origem da saudade? Né? Que saudade você está sentindo? Lembra daquilo que eu falei no começo, né? Do apego, do apego, da amizade e tal. É o sexo que te faz sentir falta? Então, de repente, encontra outra pessoa para transar. É o carinho? Adota um cachorro, adota uma jiboia. É o diálogo? Conversa com amigos. São os momentos juntos? Cara, lembra com carinho, lembra com ternura e depois tira isso da sua cabeça. Então, do que você realmente sente falta? Né? De onde mais pode obter isso tudo? Uma coisa que é importante, né, que eu sempre falo, eu diria que assim, é um seguro contra término. Né? Tem que fazer um episódio sobre isso um dia. Que é o seguinte, quando eu tô com alguém, eu não queimo meus navios, ou seja, eu não corto contato com o mundo. Né? Então eu continuo fazendo, jogando meu videogame, fazendo minha academia, andando de bicicleta, cuidando das minhas coisas, tendo os meus hobbies. E são coisas que eu gosto de fazer sozinho. Ok, um dia eu vou jogar videogame com a minha namorada? Posso jogar. Um dia eu vou andar de bicicleta com a minha namorada? Com certeza, vou fazer isso mais de uma vez. Mas eu gosto também de falar assim, não, hoje eu vou andar sozinho. Por quê? Porque eu gosto de preservar a minha individualidade.
Lógico, eu não posso ser 100% eu mesmo, completamente, dentro de um relacionamento, né, sério, mas eu consigo muito bem manter minha individualidade de modo que, se essa relação acabar, eu continuo sendo eu mesmo. E mesmo que ela comece a relação e termine, eu continuo sendo eu mesmo. Então é importante que, lógico, sexo, eu sou monogâmico, então eu vou ficar só com uma pessoa. Agora, carinho tem várias formas de a gente conseguir carinho, não só com uma pessoa. Pode ser um abraço da sua namorada, um abraço da sua mãe, um abraço de um amigo, né? Abraçar mais as pessoas, tocar mais nas pessoas, conversar mais com outras pessoas, não só com o seu namorado. Aliás, uma coisa que eu vejo que é muito erro que o cliente traz pra mim, pô, eu tô morrendo de saudade. Tá, mas como é que era o seu dia a dia? Não, eu só saía com ele, a gente ia pra todo lugar junto. Cara, não vivam grudados, porque vocês não são gêmeos, siameses. Então as pessoas focam muito numa pessoa só e foda-se o resto, né? Então de onde você pode tirar isso tudo? Então a forma de lidar com a saudade é entender do que você está sentindo falta de fato e buscar outras fontes, né? Que eu sempre falo aqui também, outro item, é hobbies. Então vai tocar seu violão, vai tocar seu ukulele, vai tocar, enfim, inventa moda, vai montar um quebra-cabeça, se ocupar é muito importante. Atividades artísticas são importantes também, tá? As pessoas subestimam o poder de escrever uma poesia. Edu, mas eu não sou poeta, não sei rimar. Foda-se, cara. Escreve uma poesia. Escreva frases. Podem ser haikais, que são frases curtas, né? Tipo, sinto falta do cabelo dela. E anota no papel. Sinto falta do perfume. Ah, sinto falta daquele dia em que a gente andou na praia, no pôr do sol, encontramos uma água viva e ficamos ali. Nós dois somos biólogos e ficamos explorando o bichinho. Anota, escreve sobre isso, fale sobre isso. É uma forma de arte também. Outra coisa que não funciona pra mim, mas que eu recomendo pra todo mundo, que é a meditação. Minha cabeça não para, gente. Olha, todo mundo vai falar. Só que vocês vão falar, tá, mas se você meditar, sua cabeça vai parar. Não, esquece, cara. Meditação não é pra mim. Apesar que já me disseram que tocar violão, o efeito é o mesmo, né? Mas assim, parado no sofá, ficar 10 minutos olhando pro teto, 15 minutos olhando pro teto, sem pensar em nada, é impossível. Eu continuo pensando. Posso até ficar em silêncio, em celular, sem nada, mas, meu, interromper meus pensamentos, não consigo. E nem quero também. Então... Outra coisa, mergulho profundo para total combustão. Hã? Vamos lá, vou explicar isso aqui. É uma coisa que eu faço. Que é o que eu mais gosto, a ferramenta mais importante pra mim, tá? Se eu tô com muita saudade de alguém, de uma ex-namorada, quando vem o sentimento, seja ele bom ou ruim, e eu não consigo controlar, se eu tô em casa, perto da minha cama, perto do sofá, o que eu faço? Eu pego um fone de ouvido, coloco uma música bem triste, tipo Lacrimosa, que é do Mozart, uma música clássica do Requiem. Ou eu coloco aquela música Take My Breath Away, que é do Berlim, é a música do Top Gun. Dom, 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 dom. E, cara, coloco no talo no meu ouvido e fico ouvindo a música no modo repetição, umas 4 vezes e choro. Eu faço assim, eu mergulho. Aí eu lembro de tudo, eu lembro das coisas boas, tal, e deixo aquilo queimar. Uma coisa que eu aprendi com o tempo e na terapia é... Quando chega um sentimento, seja alegria ou tristeza, se você dá muita vazão a ele, ele queima rápido e some. Os sentimentos não duram pra sempre, tá, gente? A não ser que seja uma coisa muito traumática, mas sentimentos não duram pra sempre. Eles gastam, que nem roupa. Então, o que eu faço? Eu permito que a saudade se manifeste. Eu fico lá, pô, que saudade de você, guria, que saudade dessa mulher, e sinto, e choro. Às vezes eu fico meia hora, 40 minutos ali, naquela combustão de sentimento, queima. Ok, tá mais leve, quando eu percebo a saudade passa. Tá? Então, permita, não. O que eu tô tentando dizer aqui é não reprimam a saudade. Não reprimam, tá? Entreguem-se, sente, deixa chorar, deixa sofrer, mas Edu, tá muito intenso, tá foda. Uma hora passa, uma hora calma, e é rápido. É 2, ali 20, 30 minutos passa, tá? E meu último conselho pra quem tá com muita saudade, principalmente saudade boa, quando dá aquela esperança, né? Pô, se a gente tivesse tentado mais um pouquinho. É uma frase que eu gosto muito que diz assim: eu não sei o que o amanhã vai trazer. Isso ajuda tanto com a saudade quanto com a esperança de voltar com esse. E quando você fala, eu não sei o que o amanhã vai trazer, é muito importante porque dá um ar de esperança geral, né? Então pode ser que amanhã venha uma pessoa muito melhor para minha vida, pode ser que amanhã essa saudade se transforme em melancolia e depois passe e vire apenas nostalgia. Eu posso ser convidado para morar em outra cidade e ter uma experiência incrível, né? Eu, por exemplo, recentemente quando eu comprei essa cobra, cara, eu sempre quis ter um animalzinho de estimação exótico. E quando eu decidi, cara, mudou minha vida tanto. E é uma coisa que eu da vida inteira quis e nunca fui atrás, por medo, por achar que era muito difícil, que é um bicho que pudesse, né, que poderia me machucar e tal. Daí eu comecei a pesquisar sobre, falei, nossa, não é nada disso, não é um animal que pode colocar minha vida em risco.
Então assim, eu nunca sei o que amanhã vai trazer. E quando ela chegou, cara, o estado de alegria que eu fiquei... Falei, porra, velho, se eu soubesse que era tão bom... Eu tinha feito isso 20 anos atrás. Sabe? Então, a gente não sabe o que o futuro vai trazer, o que o amanhã vai trazer, o quanto isso vai nos fazer bem. Então, acalma. Isso vai acalmar muito a saudade, porque você não foca no passado, você foca no futuro. E você não sabe o que o futuro vai trazer. Pode trazer coisa ruim também, mas é que eu tô tentando ser otimista, né? Muito bem, tem mais aqui alguns itens para falar com vocês, mais 4 ou 5 itens. Só não se esqueça, gente, se vocês estão gostando do podcast, deixa aqui a sua avaliação, 3, 4, 5 estrelas aqui no podcast, no Spotify, for melhor para você, também no Google Podcast. E lembrando que meus vídeos diários estão no TikTok, no Instagram, só procurar pelo @edu.baggio, Baggio. Eu devia gravar essa vinhetinha, mas acho tão legal fazer no meio, senão vai ficar sempre repetitivo, eu sei que cansa também. Muito bem, outra coisa que eu queria falar com vocês sobre os benefícios da saudade. Sim, a saudade traz muita coisa boa pra gente, né? Como eu falei lá no começo. A saudade, ela é uma prova de que você tem um bom coração. Tô falando da saudade boa, tá? Saudade boa, ela é um sinal realmente de que você conseguiu se entregar, né? Ela prova que você foi capaz de se conectar com alguém, né? Porque muitas vezes, cara, eu vejo relacionamento bosta que acontece por aí. Às vezes tem cliente que chega pra mim, eles descrevem o relacionamento e falam, nossa, o relacionamento tá muito ruim. Nossa, você acha mesmo? Não acho, tenho certeza. Né? Que nesses dias um cara também falou, pô, eu tô apaixonado por um cara, eu vi ele por anos, mas quer dizer, a gente se falou por anos, mas só se viu uma vez na vida. Eu falei, nossa, então não é amor, cara, porque pra ser amor mesmo, pra ser carinho, você tem que estar de frente com essa pessoa por muito tempo, fisicamente, sabe? Tem que ter rolado muita coisa boa. Então, assim, quando você sente saudade, a saudade boa, você se conectou com alguém emocionalmente, você tocou um coração, você conquistou um coração e foi conquistado. Isso é legítimo e é bonito. E é por isso que a gente vive, né? Pra amar. Então essa é uma grande prova, né? De que você tem um bom coração, de que você se importa e é uma pessoa que valoriza sentimentos bacanas na vida, né? Outra coisa também, a saudade permite você valorizar mais o seu passado em prol de um futuro melhor. E assim, numa próxima relação, né, você vai tentar... Você vai agir de um modo diferente nesse novo relacionamento para que não termine pelos mesmos motivos que os seus relacionamentos anteriores terminaram. Então, a saudade boa faz a gente valorizar momentos especiais. Então você vai pensar assim, porra, tive um namoro muito bom lá em 2013, que terminou em 2015, porque eu era muito ciumento, ou porque ela era muito controladora e queria ver tudo que eu tava fazendo e ficava muito em cima, sabe? Então, da próxima vez eu quero amar alguém, mas que não tem esse comportamento, ou eu não quero ser uma pessoa ciumenta no meu próximo relacionamento. Então, é uma ótima forma de aprendizado. Então, a gente sente saudade, e aquela saudade faz a gente pensar, eu quero esse sentimento de volta, não essa pessoa de volta, mas eu quero esse sentimento de volta, mas agora com melhorias na minha forma de agir e também na minha forma de aceitar ou não determinadas pessoas, né? Desvantagens da saudade, o que eu gosto de chamar aqui agora de obsessão, né? Principalmente nas primeiras semanas pós-término. A esperança, cara. Puta merda, como isso mata a galera. Dessa semana, uma cliente me perguntou, Edu, como é que eu posso matar minha saudade? Desculpa, matar minha esperança. Porque eu acabei de fazer um vídeo sobre isso, né? Ai, não tem como. Tá? Você não mata a esperança, você convive com ela. Ela vai morrendo aos poucos. Porque não à toa o ditado diz, né? A esperança é a última que morre. E tá tudo bem. Porque o nosso cérebro ele é automaticamente positivo. A gente sempre espera o melhor. Ninguém espera o pior. Né? Tipo, cara, eu gostei que isso aqui se resolvesse, sabe? Pô, que tanto um final feliz. Então a gente fica naquela esperança. E eu disse a ela que, pra mim, pelo menos, e pra alguns outros clientes que já superaram essa esperança dramática depois do fim do término, especialmente quando é recente, menos de 4 meses, eu falo pra eles o seguinte: a melhor forma de você matar a esperança e a saudade é quando você percebe que não tem mais volta. Teu ex-namorado já tá com outra, tua ex-namorada engravidou de um cara e resolveram assumir a relação, tua ex-namorada casou, sabe? Ou tua ex-namorada te deu um fora tão redondo, tipo, cara, eu nunca mais quero te ver na minha frente, odeio você. Sei lá, às vezes a coisa fica muito tóxica, né? Então isso mata bastante a esperança, viu? Tomar um fora bem redondo. Outra desvantagem dessa saudade obsessiva, que é a ruminação, você não para de pensar na pessoa. E como é que interrompe isso? Não tem como interromper. Não tem terapia, não tem medicamento. A ruminação é o seu cérebro em abstinência, ele quer ficar pensando. Eu sempre falo, dê vazão à ruminação, deixa ela se manifestar, faça as suas anotações, chora, converse com amigos, porque uma hora ela vai se acalmando, tá? E passa.
Sempre passa. Outra desvantagem, às vezes, cara, a gente fica com tanta saudade que se torna obsessão, que ela vira raiva. A gente começa a odiar nosso ex. Aí ele vira o vilão da nossa história. Né? Pô, toma no cu, filho da puta, acabou comigo e tal. Só que essa raiva geralmente passa, tá, gente? E ela é natural, você não tem como evitar isso. Dá aí uns 2 meses que aquela raivinha ela passa. Se não passar, aí você tá com outro problema. Que a raiva que não passa, aí se transforma em trauma e você pode se transformar naquelas pessoas, tipo, estão muito mal resolvidas com o ex e não conseguem entrar no novo relacionamento. Ah, meu ex me traiu, então todo mundo vai me trair. Meu ex era gay e terminou comigo. Agora todo homem com quem eu ficar é gay. Não, é bem assim, todo homem vai me deixar. Não, é bem assim. Não é assim que a vida acontece, tá? Uma pessoa não representa o mundo inteiro. Então, calma. E outra coisa, desvantagem que eu falo bastante aqui no podcast, que é o quê? Um forte desejo de retorno e de quebrar o contato zero. Isso é horrível, gente. Quem quebra o contato zero sempre sai perdendo, né? Se realmente vocês não têm mais chances, beleza. É que às vezes a briga é besta também, né? Vocês terminam por bobagem, no meio de uma briga ali, foi um desentendimento rápido. Aí vocês sentam pra conversar e percebem, nossa, foi uma besteira, né? Vamos voltar, vamos. Beleza, né? Quebra de contato zero quando o relacionamento nem tava ruim, tava bom pra caralho, mas foi só um desentendimento bobo ali, uma imaturidade de um de outro, beleza. Mas você sabe que foi uma relação ruim pra você, não tem por que voltar, né? Bom, como e quando saber que a saudade já está saudável, já está numa boa? Às vezes a gente não sabe, pô, eu ainda sinto saudade um pouquinho. Isso ainda me incomoda, me deixa curioso. Por que eu ainda sinto falta dessa pessoa se eu já estou apaixonado por outra? Acontece, a gente pode amar mais de uma pessoa ao mesmo tempo, viu, gente? Você pode se apaixonar por mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Só que uma pessoa se tá apaixonado de 0 a 10, tá em 1 e na outra você tá 12. Mas acontece, tá? Não existe isso de você conhece uma pessoa, pá, apaga a outra completamente. Então, assim, sinais. Saber que a saudade está saudável. Primeiro, você se lembra da pessoa com ternura. Ternura, pra quem não conhece sentimento, é uma coisa assim, tipo assim, nossa, eu gostava tanto dos Mamonas, pena que o avião deles caiu, mas tá tudo bem. Né? A gente continua ouvindo a música deles. Pronto, isso é lembrar com ternura. Né? Você também não tem mais sentimento de raiva ou mágoa, é só aquela lembrança, puta, gostoso. Tivemos problemas, mas foi gostoso. Outra coisa, você ri do que viveram e pode falar sobre numa boa. Então quando você vê aquela pessoa assim, e aí, lembra lá em 2012, eu tava com aquele idiota lá do fulano. Porra, quando a pessoa traz essa carga... Ai... E se a pessoa fala, ainda tem saudade, né? Isso que é engraçado. Porque quando não tem mais, você fala... lembra lá em 2012 que a gente foi pra praia, tava aquela menina lá que você namorava? Ah, sim, lembro. Nossa, foi muito massa. Foi, pronto. Você falou numa boa, sem medo, né? Outra coisa, você não sente tristeza com as lembranças. Você lembra, pô, a gente fez aquela viagem, foi massa, foi bom, foi gostoso, aprendi um monte, curtimos. E foi isso, né? E mais importante do que tudo, você deseja o melhor pra essa pessoa, tá? Ex bom é ex superado e lembrado com carinho. Não é ex morto, né? É isso que a gente sente raiva. Você deseja o melhor pra essa pessoa. É uma ótima forma de lidar com a saudade, tá? E saber que já tá boa. E Edu, a saudade passa ou não passa? Cara, pra mim jamais, né? Se um dia eu gostei, é eterno, cara. Eu vou sempre lembrar dessa pessoa e sentir aquela saudade das coisas boas. Só que ela fica tão pequenininha que às vezes eu até esqueço e sigo minha vida numa boa. Às vezes não, às vezes eu esqueço mesmo. Daí a pessoa vai lembrar, essa pessoa gostava sei lá, de documentário sobre baleias. Eu assisto um documentário sobre baleia, eu lembro da pessoa, mas foi só isso. Tem uma coisa muito idiota, cara, que acontece comigo, nem sei porque eu lembrei disso agora. Teve uma ex-sogra minha, uma vez, ela era bem alta tão alta quanto eu, acho que eu tinha 1,83 m. E toda vez que ela passava debaixo de uma árvore, a gente passava lado a lado, eu abaixava, né, pra não bater a cabeça nos galhos. Ela não abaixava, ela levantava o galho, assim, com a mão. Nossa, por que você levanta? Eu não vou me rebaixar. Eu achava engraçado o jeito quando ela fazia. E agora, toda vez que eu passo na rua e vejo um galinho, eu levanto e lembro dela. E já faz 14 anos que eu terminei com a filha dela. Loucura, né? Enfim. Pra gente concluir aqui, eu quero deixar uma mensagem pra vocês. 2, na verdade. E tem a minha poesia, eu já vou ler, peraí. Que é o seguinte. Gente, saudade é sim um sentimento muito ingrato, tá? Especialmente quando a gente ainda gosta muito da pessoa. Então, o que eu quero que você saiba? Quero que você saiba que tá tudo bem se você não consegue esquecer dessa pessoa. E pode sim levar meses ou anos. E tá tudo bem se você não conseguir esquecer dessa pessoa. Então, deixa que essa saudade se manifeste. Até porque a saudade não tem remédio. Ela só tem duração. E quem manda nela é ela mesma. Já falei, vou repetir. Deixe que ela se manifeste. Até porque a saudade não tem remédio. Ela só tem duração. E quem manda nela é ela mesma. Enquanto ela quiser se manifestar, ela vai estar em você. Tá bom? E a frase final vem da música do Peninha chamada Sonhos. Foi
foi cantada pelo Caetano Veloso. E diz assim, né? Saudade até que é bom, é melhor do que caminhar sozinho. Eu acho que é isso que meus pais tentaram me ensinar lá no começo, né? Quando eu era pequeno. Olha, saudade é uma coisa boa, sinal que você viveu algo com alguém. É melhor do que caminhar sozinho. Então, assim, quem sente saudades legítimas, um dia já amou. E amar é um ato revolucionário que somente os fortes são capazes de executar. Somente os fortes amam, os fracos não conseguem amar. Se você descobriu aqui que não é saudade bosta nenhuma, eu fico feliz por você, né? Porque é muito mais fácil se livrar de uma dependência emocional por uma pessoa que te feriu do que se livrar de um amor de verdade que simplesmente não pode mais ser, tá? A dependência emocional tem cura. Agora, um amor de verdade não tem. Você não consegue se livrar dele, tá? Ai, muito bem, então vamos lá, gente. Você sabe que eu adoro psicologia e consultoria, mas eu também sou artista, sou compositor, tenho uma formação em cinema, então eu adoro criar arte. Então eu vou ler uma poesia que eu escrevi, que vai virar um vídeo também. Esse episódio ficou mais curto, né? Deu 1 hora. Então eu vou ler aqui pra vocês. E olha, francamente, eu vou gravar várias vezes, que eu sei que eu vou errar. Mas enfim, uma coisa diferente aqui pro podcast. Ai, que vergonha. Mas vamos lá. Gravar vídeo é fácil. Gravar poesia que eu fico meio nervoso. E depois eu coloco musiquinha, fica mais fácil. Mas na frente da câmera eu consigo, mas sem câmera eu fico meio desconfortável. Mas o nome é Hoje Bateu Saudade. Lógico, né? Tinha que ter a ver com saudade. Então vamos lá. Hoje bateu saudade e olha, não foi pouca. Eu acordei confuso, exausto e trouxa, sem palavras na boca. A única palavra que eu falava era o teu nome e eu sentia a fome do delírio que em você criei. Sim, eu sei que não era pra ser, eu já saquei. Foi uma intenção minha que pecou em se manifestar, eu agora sei. Sim, eu fui inventar de amar sem pedir licença e sem perceber a imensa incoerência. Eu me entreguei, me maltratei e não sei se terei o doce da paz de quem consegue não olhar pra trás. Eu perdi, eu te perdi e você me perdeu. Você nunca foi minha e eu também nunca vou ser seu. Mas hoje eu acordei com saudade, cê sabe. E agora as palavras na minha boca rouca não são poucas. Eu nem perco tempo nem invento de pensar se você sente minha falta. Mas é que dizem que saudade é uma dor tão alta que a gente não solta. Se eu inventei esse amor, ele é meu e somente meu. Por isso, pensar se você vai voltar só gera em mim revolta, pois eu sei que não tem volta. Ainda assim, penso que sim, você sente minha falta. Ela só não te deixa tão exausta a ponto de te trazer de volta. Eu quis escrever algumas palavras, mas palavra nenhuma é suficiente para que você suma. A saudade é uma sentença e eu nem quero falar de esperança, já que diante de ti eu ainda sou criança. Mas eu te juro, hoje eu acordei com saudade, cara, como isso cansa. Obrigado, gente. Ai, que vergonha, já foi. Então tá bom? Obrigado pela atenção ao meu trabalho, por todo o carinho, por vocês que têm chegado a partir do podcast e sempre mandam mensagem no Instagram. Fico super feliz quando recebo esse calor todo de vocês e eu faço isso daqui para que você se sinta melhor e aprenda a amar com qualidade, tá bom? Então fiquem bem, amo muito vocês, um beijo.